Ei, gente, tudo bem? Então, tenho que fazer uma confissão. Nós vamos iniciar hoje o Barroco. E o Barroco tem o meu especial apreço. Vou contar por quê. Eu sou uma professora barroca. Vou explicar. No fundo, se a gente for resumir muito, mas muito mesmo, mas é bacana para a gente ter uma consciência geral do barroco, a gente poderia dizer assim, que a arte barroca conseguiu casar a técnica avançada e o grande porte do Renascimento com a emoção, com a dramaticidade, a intensidade do maneirismo. Então, voltando à professora, eu, no fundo, sou renascentista, assim, porque eu sou muito certinha, né? Didaticamente falando, eu gosto da linha cronológica, eu acho importante você seguir a linha do tempo e ter uma evolução gradativa da arte para construir isso na sua cabeça. Então, isso é muito racional, é muito linear. Mas, por outro lado, eu faço isso de forma muito intensa, emocional, dramática. Vide La Production. Tô barroca? É uma interpretação, né, gente? É uma transposição, ok? Vamos começar então? Bem, a gente tem que... primeiro eu gosto de explicar uma coisa. Isso é minha interpretação. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas eu sempre vou frisar isso. Eu acho que quando um estilo muda para outro, primeiro que essa coisa de estilo, né, gente, é uma convenção que veio para dar uma arrumada nessa bagunça que é esse tanto de coisa que acontece, né, essa expressão do homem. Eu estou falando especificamente de artes plásticas, mas poderia ser na música, na literatura. É tanta coisa que vai acontecendo que vieram os estilos para dar uma organizada. Mas eles não são duros, né? Tem sempre as exceções, tem sempre... E aí, eu costumo explicar que toda vez que passa de um estilo para o outro, primeiro, que ninguém dorme maneirista e acorda barroco, né? Aliás, renascentista, porque as pessoas desconsideraram o maneirismo mesmo, né? Ninguém dorme renascentista e acorda barroco. Mas o fato é que nessa mudança eu sempre vejo dois motivos. Um contextual, né? O motivo contextual é pelo que está acontecendo no mundo, né? As mudanças sociais, econômicas, religiosas, morais, que vão interferir no homem e, óbvio, vão fazer ele mudar artisticamente também. Mas eu falo que tem um outro motivo que é uma exaustão natural do artista, né? Como ser expressivo. Então, essa certeza do Renascimento, essa ordem, né, essa coisa estrutural do Renascimento, ela já foi balançada no maneirismo. E aí, no maneirismo, na verdade, eu vejo como um choque, assim, né, uma primeira reação mais intensa, mais anárquica, mais revolucionária contra a certeza do Renascimento. Já o Barroco é um momento que esse choque, essa mudança mais drástica, mais radical, já aconteceu, né, essa reação. Então, eu vejo na questão da expressão do artista uma vontade de consolidação, né, de consolidar aquilo. O que vai ser consolidado? Para que ele vai descartar a certeza do Renascimento? Né? É o que eu falei, as técnicas avançadas, a ordem, né? Para que ele vai descartar isso? Então, ele simplesmente vai fazer uma fusão, uma aliança. Eu acho que aí eu falo consolidar, que as coisas vão, a poeira vai baixar assim, ó, e aí ele vai ser... E vai pegar o que já tinha, o do Renascimento,
e tirar a coisa mais dura, mais fria do Renascimento e vai pôr emoção. O maneirismo, ele trabalha com distorção, ele distorce, ele fantasia, ele interpreta para colocar essa emoção. O barroco não. O barroco parte do certo, do renascentista, da ordem e coloca a emoção. Entendem? Mas é um desejo de fazer as coisas mais apimentadas mesmo. E aí vem reforçar o contexto, né? Da mesma forma que eu falei no maneirismo, o contexto é importantíssimo. Qual é o contexto? Vamos falar dele. Bem, a arte vai servir o poder em duas situações. A primeira, numa situação religiosa, que é a da Contra-Reforma. A Contra-Reforma é a reação da Igreja contra o protestantismo, né? Teve a Reforma, que a gente viu, né? Os principais dogmas da Igreja sendo contestados, ela vai se sentir, obviamente, afetada, insegura e vai reagir na Contra-Reforma. E aí, a Igreja apodera-se do comando da arte religiosa a fim de se libertar de utilizações censuráveis e de promover uma arte que fosse de testemunho, de combate, de catequese, ou seja, a arte ajudando a Igreja a retomar o seu lugar. E aí a Igreja vai financiar a construção de muitas igrejas em Roma, obviamente em Roma, num primeiro momento, porque é o point da fé da Igreja Católica, para atrair novos fiéis e reforçar o triunfo da fé cristã. Outra situação de poder vai ser o absolutismo. Essa vai ser a época, nós já estamos numa época em que os estados modernos têm seus territórios já definidos, estabelecidos. O governo desse estado era centralizado na figura do monarca. E aí é o momento em que os reis adquirem um poder quase absoluto, né? Daí vem o nome monarquia absolutista. O rei sou eu mando em tudo, absoluto, total. Esses monarcas financiaram, então, um estilo imponente, exuberante, que afirmasse o seu poder. Por isso, a gente vai começar falando da Itália. Na Itália, a questão contextual é o que é mais forte, a situação mais forte é a da Contra-Reforma, né? E depois a gente vai ver outros países, porque o barroco foi um estilo que se espalhou pelo mundo. Então a gente tem que ver Espanha, França, Holanda. E aí a gente vai ver que, por exemplo, na França vai ser o caso dessa situação absolutista, Luís XIV exercendo poder, mas calma que a gente fala disso bem mais pra frente, tá? Vamos analisar a palavra barroco? Eu não sei se vocês sabiam que barroco foi um nome dado depois, quando mais pra frente olharam pro passado e falaram, gente, que estilo esquisito, distorcido, deformado, exagerado, feio, comparando ele ao Renascimento. Então, diante da certeza, da ordem, da beleza do Renascimento, veio aquele estilo exagerado, defeituoso. Então, o nome barroco, ele tem relação com essas duas palavras, defeito e exagero. Barroco vem do grego baros, que é peso. Então, uma coisa barroca é sinônimo de uma coisa pesada, né? Uma coisa barroca, pesada. Outra origem da palavra é uma designação dada a pérolas imperfeitas, vem da palavra barrueco, tanto na Espanha quanto em Portugal. Sabe uma pérola quando não é redondinha, é irregular, meio defeituosa, imperfeita? É uma pérola barrueca. Ou seja, barroco também é
sinônimo de defeito, de irregularidade. Se você comparar com o Renascimento, sim, né? É nessa visão pejorativa, xingamento, que eles colocaram o nome barroco. Dito isso, nós vamos começar da arquitetura, tá? Dessa vez eu vou fazer diferente, vou começar falando da arquitetura, depois vou falar de escultura e pintura, beleza? Nós temos dois tipos de edifícios típicos dessa época que receberam, que tiveram, né, o maior número de construções e a maior atenção dos arquitetos, que foram a igreja e o palácio, proveniente de uma situação contextual, contra-reforma, igreja, espalhar a igreja para afirmação do poder, palácio, monarca, rei, afirmação de poder, eu posso, eu tenho, eu sou. A primeira igreja que a gente vai falar é uma igreja em Roma, chamada Il Gesù, é a igreja de Jesus, literalmente de Jesus, e ela tem assim um significado muito importante. Ela é a base das próximas igrejas durante quase 400 anos, são construídas tendo ela como modelo. Então é uma igreja muito importante e é considerada em muitos livros como a primeira igreja barroca. Ela tem um significado muito forte porque ela é uma igreja jesuíta e ela foi concebida por Santo Inácio de Loyola, que foi um nobre espanhol que se dedicou à fé depois de seus 30 anos, Inácio de Loyola, e depois se tornou santo. Em 1551 ela foi concebida por ele, que era o fundador da ordem dos jesuítas. Na Europa, os jesuítas foram o sustentáculo da Contra-Reforma. Então ela foi concebida em 1551, mas o início dela só foi, ela só começou a ser construída em 1568 e terminada em 1584. Na verdade, quando ela terminou, Santo Inácio de Loyola já estava morto. O projeto original é de Giacomo Vignola, um artista italiano, um arquiteto italiano, e a ideia inovadora dele foi fundir, na verdade, uma igreja medieval. Então vamos falar que seria uma mistura de uma igreja de cruz latina, que era o padrão, né, da época medieval, das igrejas medievais, com a igreja renascentista, que era a igreja de cruz grega, que tinha um eixo central. É como se ele tivesse feito a fusão das duas plantas, porque essa igreja ela vai ter uma nave central, longitudinal, né, que segue no sentido do comprimento, como da cruz latina, e no cruzamento, no cruzeiro, ela vai ter um domo. Ele vai eliminar os corredores laterais, que são, né, as naves laterais, vai deixar uma nave só central. No lugar das naves laterais, ele vai colocar capelas de um lado e do outro, vai achatar os braços da igreja. Lembram da igreja de cruz latina? Ele vai dar uma achatada nos braços da igreja. Tudo isso tentando levar o foco, a atenção, indo direto para o altar. Então, trocando em miúdos, eu não gosto de levar muito para termos arquitetônicos, porque não é a nossa vibe, não é a minha, né? Eu não domino isso, mas o que eu quero dizer é que a grande inovação é que esse era um espaço que era feito para chamar o fiel, né? Para o fiel ter contato direto com a espiritualidade, né? Aquela coisa espiritual. Então, o foco se não dispersaria ali nas naves laterais, você teria o foco naquele espaço central, inclusive o nártex, que é aquele primeira
Aquele primeiro momento, você passa da porta, tem o nártex, né? Que seria tipo uma entrada, um hall de entrada da igreja. Ele é praticamente eliminado, porque da porta você já estaria na nave. Então você já está no processo ali espiritual. Então essa foi a grande inovação. Na verdade, no cruzeiro, que nem é mais tanto um cruzamento, porque os braços da cruz foram achatados, mas nessa interseção da cruz, o domo, porque também deixaria aquela coisa da altura, né, dos céus se abrirem do paraíso, tudo colaborando para um clima sedutor, espiritual, para esse fiel que precisava voltar para a igreja. Na verdade, a decoração do interior dessa igreja se prolongou até 1683. Essa nave central é coberta por uma abóboda cilíndrica. A nave central tem 3 capelas de cada lado, essas capelas são interligadas e elas não são muito recuadas para que o visitante não perca o seu foco principal, né, dali da nave central, que o leva ao altar, ao espiritual, à concentração. Então elas não são muito recuadas para eles não debandarem muito para os lados. É muito louco isso, né? Tudo é pensado em não distração. Ali, né, o foco espiritual. Você não perder seu foco hora nenhuma. No final, depois do domo central, da cúpula central, tem a ábside com uma meia cúpula, com uma semicúpula. E é muito louco porque acaba que a ábside desse tipo de igreja, ela fica maior e com um som perfeito por causa da acústica, tanto da cúpula quanto dessa semicúpula. Na verdade, são poderosos distribuidores e amplificadores da voz do pregador. Já pensaram nisso? E outra coisa é que o domo também colabora para iluminação, para maior iluminação. Essa igreja e o Jesus, quando a gente olha ela por fora, né, a parte externa, a fachada, eu fico imaginando assim, o brasileiro, principalmente o mineiro, né? Nós temos aqui nossas igrejas barrocas, né? As cidades muito características. Então a gente tem uma visão assim de barroco, do barroco brasileiro. Então eu fico imaginando esse brasileiro indo na Europa, em Roma, e procurando as igrejas barrocas. Com certeza, sem conhecimento, ele não vai identificá-las. Porque, na verdade, gente, é o que eu falei no início da aula. O barroco pega o Renascimento, que é uma solução bacana, bem resolvida, e põe pimenta nele, também na arquitetura. Então, olha a fachada da Il Gesù, como que ela, num primeiro momento, ela tem para nós, né, para o nosso olhar de barroco, ela tem uma cara super clássica. Você ia passar e falar, não, essa igreja é clássica. Ah, na barroca não. Onde que está o barroco? Então, não falei que eles partem do Renascimento? Pois é, só que eles colocam a pimenta. A pimenta vem num exagero, num excesso de decorativismo, num excesso de detalhes, de elementos. Então eles vão gostar de fazer colunas duplas, pilastras duplas. A gente percebe que cada vez mais eles estão dando mais importância à fachada no sentido de detalhamento. A gente vai perceber uma sobreposição de elementos escultóricos, estátuas, pilastras, pilares, colunas, molduras, brasões. E outro motivo pela qual a fachada vai ganhar maior atenção é porque essas novas igrejas romanas, elas são muito pequenas, porque elas têm que se encaixar entre os edifícios da cidade. Então daí um motivo para você se esmerar mais na fachada, né, para ela chamar mais atenção. Então nessa fachada da Il Gesù, a gente vê
uma construção quadrangular, onde o primeiro nível é unido pelo segundo nível por duas volutas. Isso, pensa no desenho, olha que interessante como é que essas volutas são necessárias e importantes. Pensa no risco dessa igreja, dessa fachada, sem essas duas volutas. Ficaria uma coisa quebrada, desconexa. Ele completa a harmonia do desenho, do risco dessa fachada, mas por um outro lado ele é um elemento de movimento, ele sai fora do padrão vertical, horizontal, do ângulo reto, do Renascimento, e vai para a curva, para a contracurva, né, que já vem sendo anunciada ali do maneirismo. Daí o Jesus, a gente vai precisar falar dos tetos pintados, mas eu vou deixar isso para o final, quando eu estiver falando de pintura, né? Nesse primeiro momento eu quis enfatizar a questão da arquitetura, ok? Então vou passar para a segunda igreja, continuando a arquitetura, que é São Carlos das Quatro Fontes. Para mim, é o melhor exemplo de igreja barroca. É o mais fácil de explicar, é o mais fácil de identificar o barroco, tá? Vamos lá? A gente sabe que o barroco veio representar a suntuosidade, a grandiosidade da igreja, né, que era necessária à igreja. E a São Carlos das Quatro Fontes, realmente, ela faz esse papel, porque ela é grandiosa, suntuosa. Vamos começar analisando a fachada dela. Ela foi construída entre 1638 e 1639, mas a fachada só foi iniciada em 1655. O projeto é de Francesco Borromini, arquiteto italiano, importantíssimo, e ela tem esse nome, São Carlos das Quatro Fontes, porque ela está localizada perto das fontes, já vou mostrar para vocês. Ela completa a quarta fonte, são 3 fontes e ela seria a quarta fonte. Na verdade, é um cruzamento, né, de uma rua com outra. A São Carlos das Quatro Fontes está numa esquina com uma fonte, dada no vértice, né, da esquina. Aí você tem uma outra esquina aqui, uma outra esquina aqui, uma outra esquina aqui. Uma fonte aqui, uma fonte aqui e uma fonte aqui. Doido, né? Agora, vamos focar na fachada. Olha o jogo de curva e contracurva, côncavo, convexo dessa fachada. As outras fachadas são retas, né? Se você tiver uma vista aérea, você vai ver reto. Essa você vai ver uma curva e contracurva. Então a superfície plana da fachada se transforma em ondulações da parede. Isso é sensivelmente barroco. E aí a gente vai ver o excesso, né, de elementos. A gente tem estátuas, a gente tem brasões. Olha essa varanda, olha essa balaustrada, como é que também faz curva e contracurva. Olha no alto dela. A própria torre da igreja, ela é curva e contracurva. Então, se a gente for resumir muito em questão de linhas, a gente vai ver desde a arquitetura no barroco essa coisa da linha curva, né? Essa coisa da curva em S, que já vinha do maneirismo, que é a curva e a contracurva, do côncavo, convexo, e do baros, do peso, do excesso, vem esse decorativismo, mas que traz uma suntuosidade, uma grandiosidade para a igreja, né? Esse exagero de elementos, essa coisa cheia. Uma frase que eu amo do barroco é que o barroco tem horror ao vazio. Isso a gente vai ver demais na pintura. Mas sabe, é movimento, é preencher, né? É uma coisa que transborda, né? Transborda elementos para fora da fachada.
Entendem? Um outro detalhe, que é um detalhe bem característico do barroco, vão ser as plantas das igrejas feitas em elipse. Elas são elípticas. Essa é uma igreja de planta elíptica. Isso também é bem barroco, né? Movimento, curva. Então, na São Carlos das Quatro Fontes, eu quis dar mais ênfase na fachada porque eu acho que ela é muito característica, ela é definitiva para o nosso entendimento dessa questão da arquitetura barroca. Bom, hoje ficamos por aqui. Na semana que vem a gente tem mais barroco. Hoje a gente falou de arquitetura. A gente vai continuar com escultura e pintura na Itália. Depois vamos para os outros países. Muito obrigada, um beijo e continuem me curtindo e divulgando o canal. Tchau!